Eu sou o professor Marcelo, da Escola de Engenharia. Aí vou falar para vocês uma parte do que a gente desenvolve nas disciplinas. Então, que é um exemplo da modelagem BIM de intervenção viária urbana a partir da simulação de tráfego. Trabalho meu, da Renata, e mais 2 alunos de mestrado, 2 orientantes de mestrado. Bom, então a gente trata esse processo em cima do planejamento urbano, né? Então a gente vê informações sobre a importância da cidade, né, que tem as atividades sociais e econômicas, modelo espaço urbano e estilo de vida das pessoas, é importante local para a realização das atividades, necessidade, livre circulação e acessibilidade, e a mobilidade das pessoas e bens e serviços. Então, esses 2 últimos aqui são os que nos interessam nesse momento. Está havendo essa migração populacional, o outro professor até mostrou aqui, né, que nas grandes cidades, no último censo, decaiu, mas de qualquer forma, para as áreas urbanas está tendo uma migração populacional, né? O pessoal está saindo do campo e vindo para a cidade, para as cidades. E aumentando a cidade, aumentando a população nas cidades médias e menores, né? Então os grandes centros urbanos estão diminuindo e as cidades médias e menores estão aumentando. E a gente tem na área de transportes, que é a minha área, grandes problemas relacionados a isso. Nós temos cidades aí que não conseguem pagar o sistema de transporte urbano, né, entrando em colapso dentro desse planejamento. Então, com o crescimento das cidades, houve um aumento do uso do transporte, tanto individual quanto coletivo, né? Então, o aumento de carros é expressivo, mas a demanda pelo transporte público também aumentou. E com isso, o impacto na movimentação de pessoas e cargas e no tempo gasto no trânsito, né? Então, esse trânsito congestionado é uma vivência nossa, e não só nas cidades grandes, mas nas cidades médias também, né? E incrementando nas cidades pequenas. Como já foi tratado aqui antes, as cidades começaram a se espraiar, então isso aumenta as distâncias de transportes, né? Principalmente para os menos favorecidos nas nossas regiões, que ficam morando mais longe e gastam mais tempo de transporte até os centros urbanos. Então nós temos essa lei, que é a Lei da Mobilidade Urbana, lá de 2012, né? A lei estabeleceu a priorização dos modos não motorizados sobre os motorizados e do transporte coletivo sobre o individual motorizado, além de estipular padrões de emissão de poluentes, podendo condicionar acesso a espaços urbanos sob controle. Então existe a priorização, não existe a proibição, apesar de dentro da regulação urbana você poder fazer proibições em determinados lugares. Na Praça 7 você vê quarteirões fechados, né, onde você está priorizando o acesso pedonal. Bom, o que são os projetos viários urbanos? A gente chama de PVU. É definido como projeto necessário as intervenções urbanas da cidade, que possuem complexidades diferentes, abrangendo desde a implementação de novas vias, correções geométricas de interseções, acessibilidade através das normas vigentes, e dos projetos de sinalização horizontal, vertical, indicativa, semafórica, entre outros. É um papel que a BH Trans lá faz, né? E quem tem feito esses trabalhos dentro da BH Trans normalmente são arquitetos e engenheiros civis. E nós temos uma outra área, né, que o pessoal faz a intervenção usando as características técnicas das vias, né, mas a gente pode incrementar esse processo de decisão usando sistemas inteligentes, sistemas de otimização, que vão favorecer a um resultado melhor e também na chegada a tomar a decisão do modelo adequado. Então, o que é? Propor intervenções viárias é uma forma de buscar melhorias em um local onde o trânsito pode estar com baixa capacidade, velocidade de fluxo reduzida, com perda de tempo do transporte. Então é necessário que os parâmetros de tráfego sejam simulados em diferentes cenários para possibilitar as análises decorrentes desses estudos. Então, quando eu faço uma análise, uma simulação no computador, eu consigo simular muito mais cenários do que eu conseguiria fazer no método tradicional. Para isso, nós temos várias ferramentas de simulação de tráfego. Tem o VISAM, tem o PTFISIM, né? Eu gosto de usar esse aqui, que a gente chama de Sumo. Por quê? Porque esse é gratuito, é aberto, a gente pode abrir lá o código aberto, a gente pode abrir e mexer no código dele, implementar no código dele o que a gente precisa, né? Então o Sumo é um simulador de tráfego de código aberto e gratuito, utilizado na mobilidade, onde é possível simular grandes redes e diferentes modos de transporte, como pedestres, ciclistas, transporte público, sendo possível resolver diferentes cenários. Nós estamos mandando outro trabalho para um outro congresso, onde a gente simulou os 4 mais usados do mundo, ou cada característica de cada um deles. Esse nem chega a ser o melhor, mas a parte do código aberto dele é a mais importante, é que favorece você a ter a liberdade se você quiser fazer dentro de uma ferramenta em vez de um código fechado. Então essa aqui é a metodologia do trabalho.
né? Então, ou seja, esse seria um fluxo de trabalho de um projeto viário urbano usando essas tecnologias, né? Então, esse é o framework dele aqui. Então, eu defino uma área lá de trabalho. Dentro dessa área de trabalho, eu tenho que reconhecer nessa área quais são os nodes, né? Quais são os pontos de ligação, que é quando eu penso num sistema viário, eu tenho cada via, e onde cada via intercepta com o outro, existe um nó, que é um nó onde é que pode ter uma distribuição para cada um dos sentidos diferentes. Tá? Então, eu tenho que achar então, quais são os arcos e quais são os nós desse arco. Isso aqui na matemática é a representação de um grafo, né? Então, tem toda a teoria dos grafos que está embaixo dessa figurinha aqui. E eu, além disso, eu preciso informar nesses grafos, para cada aresta e para cada nó, as informações que são pertinentes para poder fazer uma análise. Então, por exemplo, a informação semafórica, a composição da via, quantas vias são, qual tipo de capeamento que ela tem, quais são as placas de sinalização que estão presentes. Se tiver uma placa, a pessoa reduz, né? Vai ter uma informação que vai acontecer. Qual é a composição do tráfego naquela via, qual que é a parte de mobilidade ativa que acontece ali, pessoas, bicicletas, né? E todas essas informações são agregadas nesse gráfico. E disso aqui a gente faz uma redundância, né? Um processo de revisão do material para ver se as informações estão corretas ou não. E a gente recebe aqui o modelo BIM. Então, se eu tenho uma cidade, vamos dizer, com uma cidade inteligente, com um Build Information Model implantado nessa cidade inteligente, com os modelos das vias, na minha parte das vias, né? Das vias incrementadas, eu podia ter os prédios incrementados, os smart buildings associados a esse modelo, né? Então, se eu tenho todo o meu projeto associado, eu trago do meu modelo BIM, a partir de um processo de interoperabilidade, né? Onde já foi falado coisa do UFC, o UFC nunca vai estar correto, nunca vai estar completo. Por quê? Porque todo programa vai sempre lançar uma versão mais nova, que vai lançar uma informação adicional que não vai estar composta. Ninguém sabia que ela existia, existia no UFC. Talvez uma versão mais nova vai compor aquele modelo. Vou correr. Então, existem vários modelos, né, de representação de exportação de informação. Então, daqui a gente traz esse modelo geométrico para esse conjunto, né? E esse modelo geométrico já pode ter esses parâmetros estendidos armazenados dentro dele. Então, todo esse conjunto de informação já poderia ser armazenado dentro do modelo, para já vir esse modelo composto, para você fazer as simulações automaticamente. Então, daqui a gente leva para o Sumô, faz a análise e devolve para o modelo. Então, nesse modelo entram todo esse material de custo, né? Os materiais vão ser utilizados para devolver essa informação para ser armazenada no modelo BIM. Então, a informação sai do BIM, é analisada e volta para o BIM. Então, a gente fez um teste aqui, numa região aqui de Belo Horizonte, pegamos uma região ali na Olegário Maciel, né? Demarcamos a região no mapa lá, então a gente começa a demarcar essa região no mapa, depois de poder no modelo BIM buscar essa informação dentro do modelo BIM correspondente. Aí coletamos os dados necessários lá, as informações da via, né? Que isso aqui pode estar toda dentro do modelo BIM, já veio do modelo BIM. A parte de sinalização também poderia estar dentro do modelo BIM. E a interseção semafórica, né? As vias, faixas, programações, também podia estar contida dentro do modelo BIM. Então, toda essa informação, ou você compõe ela na simulação, ou ela já podia estar a partir da alteração da forma do modelo da informação, da base de dados do BIM, ela ser incorporada a essa base de dados, né? Aí você poderia vir com outros elementos, que nem sempre estão armazenados também dentro do BIM. Você faz a composição, né? Por exemplo, quais são os veículos, né, que estão passando no momento. Então, a gente tem um outro trabalho lá, por exemplo, que a gente responde essa pergunta com as câmeras. Então, a gente tem câmeras nas vias em volta de Belo Horizonte inteiro, a gente consegue fazer um mapa de planejamento urbano a partir dessas câmeras. Um veículo entrou no lugar, saiu do outro lugar, então qual é o caminho que ele deve passar, qual é a composição do tráfego, né? É um caminhão, é um carro, qual é cada um. Então, a gente consegue modelar isso tudo. O comportamento do condutor, isso não tem como gravar no BIM, né? São parâmetros externos que vão entrar no momento da simulação. Então, a gente tem que colocar o mínimo de coisa possível para ser colocado como momento externo, o máximo possível poder ser gravado. E os polos geradores de tráfego, né? Aí você identifica o polo, né? E pode dar uma composição, um peso de valor para esse polo na hora de fazer a montagem. Então, por exemplo, a contagem classificada de veículos, a gente foi lá, e nesse caso a gente foi e fez manual. Porque a gente não tinha uma câmera lá que nós tivemos acesso para pegar a informação dela do dia inteiro, da semana inteira, do ano inteiro. Então, a gente foi e fez manual. Mas as câmeras que a Prefeitura de Belo Horizonte tem, por exemplo, a gente poderia ter a contagem automática dela, se eles liberassem as informações para a gente, né?
Então a gente organiza esses documentos dentro do OSM, aí são os passos dentro do Sumor, né? Então nós exportamos, passamos a trabalhar dentro do outro ambiente, no outro software, né? E dentro desse outro software a gente volta as informações, realiza as análises dentro dele. Então aqui a gente fez a situação atual do que existe lá, né? Então o modelo veio lá, a gente compôs as informações, colocamos os veículos e fizemos o cenário proposto, né? Então mantivemos a mesma carga de veículos e como é que ela se comportaria nesse cenário proposto, né? Então fizemos as realizações, analisamos esses parâmetros de velocidade média, de emissão de poluentes, densidade de veículos, né? Densidade de veículos por faixa, densidade total de veículos, o tempo de viagem que foi realizado dentro desse período e realizados os gráficos de desempenho dentro dele. E daí nós voltamos, aí nós, na verdade aqui, nós tomamos a decisão se era viável ou não. Uma vez que foi viável, nós voltamos para a modelagem BIM, onde a gente já tinha as famílias já preparadas, né? Os objetos específicos do nosso tipo de projeto, então, todas as placas estão lá, essas coisas todas, né? E voltamos esse modelo que foi gerado lá dentro, que é um modelo de informação lá dentro do Sumor, para o modelo de informação dentro do BIM. E quando a gente volta para dentro do BIM, a gente reconstrói o objeto BIM, o objeto BIM fica atendendo ao novo modelo, né? Que lá dentro do projeto também poderia ser um S-Build do que está acontecendo lá após a obra. Tá? Então aqui já é a simulação voltada. Aqui é a qualidade da simulação que a gente vê no simulador. Aqui não tem um vídeo, né? Mas os carrinhos passando, tudo direitinho, você vê como é que é a conformação. E aqui ela já voltando lá para o modelo BIM. E atualizando o modelo BIM, que não tinha as vaias, né? Não tinha essa representação. Tá? Então a conclusão nossa, né? Que a gente, na simulação, a gente reduziu o tempo em segundos, lá em 960 segundos, o tempo de atraso nas viagens, né? O que tornou viável lá, justificava a implantação daquele modelo, daquela obra lá. E a gente definiu que esse modelo também dá, esse processo de interoperabilidade do BIM, né, que é importante a gente entender que o BIM é a ferramenta de modelagem da informação, então aquela representação geométrica não é o principal do projeto. O principal é que o projeto hoje está num banco de dados, ele não é aquele desenho que a gente fazia mais, né? Então não pode pensar mais naquele CAD que você tinha uma linha, que eu tinha um arco, isso não existe mais. Existe um banco de informação, essa informação, a informação que constrói o projeto, que antes você pegava da sua cabeça, fazia uma planta 2D, hoje já faz um desenho 3D, que é a mesma coisa que vai acontecer do outro lado. Então, se eu tenho um processo de interoperabilidade correto, a leitura vai ser correta. A gente viu até hoje de manhã que nem sempre ela é tão perfeita, né? É a imperfeição que a nossa colega ali falou, mas o pessoal não está sabendo representar. É porque, na verdade, a gente não quer gerar um engenheiro que fica desenhando planta. A gente quer criar um engenheiro que faça projeto, que pense os projetos, né? E que consiga fazer a representação também do projeto. Mas nós estamos mudando o meio, o objeto, né? Então, a conclusão no nosso processo aqui é que a gente conseguiu fazer essa transição, essa interoperabilidade, ela está em prática lá e funciona direitinho. Professor Marcelo, parabéns pela apresentação e pelo trabalho, muito importante. A questão que eu coloco é como é que pode modelar. Por exemplo, muitas cidades brasileiras nós vemos que o tráfego tem influência, portanto, das condições climatéricas, não é? Às vezes em Belo Horizonte, quando chove, o tráfego não anda, ou se existe um acidente, etc. Como é que isso pode ser modelado? Aí, na verdade, o que a gente pode fazer é, naquele modelo de simulação, a gente fazer diferentes cenários. Então, eu posso fazer um cenário lá que eu tenho um acidente num determinado ponto, o que é que acontece com o meu tráfego? E aqui eu trouxe só um recortezinho pequenininho, né? Quando a gente faz o projeto, a gente faz da cidade inteira, de todas as vias. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho lá agora para a SME, que eles detectaram 10 pontos de interseções no anel rodoviário. Aí você pega o anel rodoviário, você muda a interseção, um ponto no anel rodoviário e vê o impacto que tem na Tereza Cristina e nas vias secundárias que vão acontecer. Então a gente consegue ver o reflexo que acontece na cidade inteira. É uma coisa que, pontualmente, a gente, como engenheiro de tráfego lá, você não consegue fazer uma análise tão complexa dessa. Então você consegue chegar lá e falar, e se eu interditar um ponto aqui? É um processo de simulação. Eu fecho uma via porque teve um acidente, né? O que vai congestionar? Onde é que vai impactar? Então, se fosse um modelo aí, gente, isso é a base para uma cidade inteligente, né? Se eu tenho esse planejamento funcionando, eu ponho isso aqui em tempo real, esse meu modelo funcionando em tempo real, eu poderia ir lá e mudar um outro sinal
uma programação semafórica em tempo real, um IoT, internet das coisas, nos sinais, e abrir um tráfego para poder desafogar esse. É uma tomada de decisão em tempo real. Pôr no sistema inteligente, não precisa de pessoas, para poder reordenar o tráfego, para poder diminuir. Quem mora em Belo Horizonte, pode ter gente fora aí, quando para uma coisa no anel, para na avenida principal, a cidade para. Por quê? Porque não consegue ter um tempo de organização de sinais, né? Lá em Niterói, quem mostrou um trabalho em Niterói aí, em Niterói eles colocaram alguns semáforos inteligentes e diminuiu em 20 minutos o tempo de engarrafamento da cidade. Um pouco que você faz já muda. Então esses processos esse SUMO, a gente usa o SUMO, porque o pessoal que mexe com sistemas inteligentes usa o SUMO. Os outros são profissionais das outras áreas, usam o PTVicin, os outros lá. Por quê? Porque são caixas fechadas que dão uma solução pronta, você fica amarrado a ela. É um pouco mais especialistas. Mas esse é um sistema aberto que a turma de computação do mundo usa, porque eu posso chegar lá e programar e fazer o comportamento dele, simular qualquer comportamento que eu quiser. Seja falar que vai ter um retardamento por causa da chuva, que vai ter um retardamento, um fechamento por causa do acidente, ou eu vou programar o tempo de um sinal dentro dele ali e ver como é que é o comportamento dele. Né? Ter sinais inteligentes e daí para frente a gente colocar todos esses modelos inteligentes trabalhando em cima da modelagem inteligente, que é o que nós temos hoje em dia. Né?